hoje 3 anos da videira, que eu vim me converter de verdade, né? Que eu aceitei Jesus de verdade, que eu vim crer, acreditar, né? Que a gente é filho amado, que Deus, ele age mesmo nas nossas vidas, né? Através da nossa fé. E Deus me deu um dom de música, onde eu nunca estudei música na vida. Sabe aquele negócio de já sair, nascer pronto, já nascer formado. Então Deus me deu esse cajado, né? Como deu para Abraão, o cajado, meu cajado é a música, né? A gente louvar o Senhor. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho. Muito boa noite, está no ar mais um podcast Curadas, o nosso encontro quinzenalmente aqui no nosso canal do YouTube, sempre com um convidado muito especial, trazido por mim, pela Luciane Thieme, minha amiga e minha parceira, para trazer testemunhos que edifiquem e que melhorem ainda mais o seu restinho de sexta-feira. E hoje nós temos o privilégio em receber aqui ele que faz parte do Ministério de Louvor, professor de música, Flávio Marques. Muito bem-vindo, um privilégio recebê-lo aqui. Olha, eu que agradeço vocês, a Thiene, pelo convite, né? Obrigada. É um privilégio grande estar aqui com vocês, falar, né, do nosso Senhor, né? Sempre levar a palavra de Cristo, aonde nós passamos, né? Com Eu certeza. agradeço a vocês de coração. Com certeza. E eu falo assim, a agenda é do Espírito Santo, né, A agenda Flávio? do Espírito Santo. Então, assim, o Flávio é uma pessoa, é o genro do meu filho, né? E é um homem que, assim, eu já conheço há anos, desde os 4 anos de idade dos meus filhos. Então, assim, Deus não conecta vidas, né? Deus conecta propósitos. Sim. E eu falo assim que é muito engraçado, porque eu, o Flávio e a Núbia, a gente sempre andava, né? Você já se conhecia, então, antes de se tornar uma família? A gente ia Quando para o monte orar. de Goiânia gente- pra cá, né, a Aham. Thiene, Então, umas assim, meninas que a gente eu ia na conheceu. casa deles e assim, os meus primeiros, quando eu me converti, os meus primeiros pendrives de louvor, na época era Era DVD pendrive, DVD. ainda, ele que gravava para mim, sabe, e eu ouvia no delícia. carro com os meninos, que eram pequenininhos, então Uhum. assim, ficava, aí depois veio o MP3, aí o Flávio gravava, e assim, a gente ia para a igreja, voltava, e os meninos escutando louvor, e ele nunca imaginou. Depois ele foi dar ainda aula de Fala, violão, professor do Lucas. para os meus filhos Olha em só. casa, Aham. né, quando eles eram pequenos, e ele nunca imaginou que a Maria Fernanda, né, Ia se tornar sua nora, sua segunda, sua filha, né? Hoje Fala somos que a gente parentes, né? Você ganhou um filho, o Alu ganhei um ganhou uma filho. filha também. Um filho abençoado, hein? E Esse quem menino que de é o ouro. Flávio Marques? Conta um pouquinho da sua trajetória, do seu processo de conversão. Olha. A gente está aqui para te ouvir. Tá. Flávio Marques é uma criança que meu pai conheceu a minha mãe, eles não se casaram, né? Foi ser criado por uma avó, né? Por uma madrinha, um longo tempo, né? E essa madrinha, ela me obrigava a ir na igreja, né? Nas orações de madrugada, na igreja quadrangular, né? Da cidade de Inhumas. E eu ia assim meio que amarrado mesmo, não entendia aquilo. E ela não, você vai por companhia, para ela não ir sozinha, né? E chegava lá, as irmãs, 3, 4 irmãs lá, começavam a cantar. Eu ficava ouvindo aquelas músicas e ia mais pelo louvor, de 4 senhoras cantando, sem instrumento, sem nada. Sim. E Deus colocou isso no meu coração de lá para cá. E hoje, depois de 30 anos, hoje 3 anos da videira, que eu vim me converter de verdade, né? Que eu aceitei Jesus de verdade, que eu vim crer, acreditar, né? Que a gente é filho amado, que Deus, ele age mesmo nas nossas vidas, né? Através da nossa fé. E Deus me deu um dom de música, onde eu nunca estudei música na vida. Sabe aquele negócio de já sair, nascer pronto, já nascer formado. Então Deus me deu esse cajado, né? Como deu para Abraão, o cajado, meu cajado é a música, né? A gente louvar o Senhor. E algum tempo atrás agora, com os nossos pastores da videira, a gente foi numa fazenda tirar umas férias, e aí veio essas músicas antigas. Eu falei, mas por que eu aprendi aquelas músicas? Umas músicas, eu achava chato às vezes, aquelas melodias antigas. Por que eu estou aprendendo isso? Né? Aí depois de 30 anos, eu peguei o instrumento com esses pastores e começamos a ministrar esses louvores antigos, aonde eles conheciam, e o poder de Deus desceu naquele momento, assim, foi algo surreal na vida dos pastores, na minha também, né? Aí eu entendi, poxa, Deus, ele quer que a gente leve a palavra, quer que a gente louve o Senhor, né?
E aí entrei no Ministério de Louvor da Igreja Videira, né? E Deus tem feito, assim, grandes coisas na minha vida. E aí numa campanha do ano passado, do jejum que a gente tem todo ano, né? Inclusive a gente teve agora, encerramos agora, eu coloquei alguns pedidos. E vou falar assim uma coisa, falar a verdade aqui. Eu nunca fiz um jejum certo. Aham. Foi o tempo que eu mais errei, que eu comi tudo que não podia. Tudo ao contrário do jejum eu fiz, nesse jejum. Mas eu falei assim, mas Deus falou, você vai fazer. Eu peguei, anotei tudo, grampeei, coloquei na carteira os pedidos. E orei, só orei, não fiz o jejum em si. E o pastor até me perguntou, né? Eu falei, mas você tá o jejum? Foi, pastor, você quer que eu minta ou falar a verdade? Não fiz nada, não jejuei de nada, mas eu tô aqui na igreja. Enfim, aí Deus falou assim pra mim, ó, não é pela força do seu braço. Você vai ver o poder meu na sua vida agora. Eu falei, amém, né? E aí a minha esposa, a gente tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, né? E aí ela falou assim, mas esse ano não vai dar, não adianta a gente preparar. E o Senhor falou no meu coração assim, ó, fala pra ela que ela vai ter umas fotos internacionais. Eu falei, amor, você vai ter umas fotos internacionais esse ano ainda, Deus vai levar a gente para os Estados Unidos, para outros lugares. Mas não tem como, como, né? Passou uma semana, o Senhor mandou passagem, toda a despesa para ir para os Estados Unidos, né? Olha só. E eu achando que ia de férias, fez, nossa. Aí o Senhor tocou no coração da minha esposa e falou assim, olha, Deus está levando a gente lá para a gente orar para um casal que está lá. Aí eu falei, mas eu quero passear, eu quero ir pro parque, eu não quero orar pro povo, nada. E o Senhor falou, não, você vai. Então, assim, Deus levou a gente lá. Onde a gente orou para esse casal, Deus restaurou a vida dessa família lá. Então, assim, uma coisa assim, né, surreal. E antes de ir aí ficamos sabendo que a gente ia para os Estados Unidos. Aí numa reunião dos pastores, que eu tive a oportunidade de participar, conversando, a gente tocando louvor lá, Deus falou assim, olha, no meu coração, pergunta eles se eles conhecem o hino nacional de Israel. Igual a gente tem o hino nacional brasileiro, né? Uhum. Aí eles foram no Israel várias vezes, né? Dezenas de vezes. Não conheço. Aí foi onde eu toquei o hino de Israel no violão, né? E aí um dos nossos pastores filmou e mandou para o nosso pastor Aloysio lá de Goiânia, né, o chefe. Aí falou assim, olha, manda esse menino arrumar as malas aí que daqui 3 dias ele tá indo para Israel com a gente. Foi ministrar louvor para o nosso pastor presidente lá em todos os pontos de Israel. Na caravana. Então, assim, Que na legal. caravana. Então não foi só Estados Unidos que Deus te levou. Não foi, levou para Israel também para ministrar louvor. Olha que bênção. E Deus usou uma pessoa para falar assim que eu estava indo para Israel, não para conhecer também, para ser preparado para mim ir para os Estados Unidos, aonde Deus mandou a gente orar por esse casal, né? Então, e de lá para cá o Senhor ele tem cobrado, tem me tocado no meu coração para a gente louvar, porque quando a gente louva o Senhor, as cadeias se quebram, né? Então, assim, o louvor ele tem esse poder de atrair amizade, atrair as pessoas e de curar a alma, né? Então, daqui para frente agora o nosso ministério é ministro de louvor mesmo. Não parando mais, né? Ministrando louvor para todos os lugares, né? E é isso daí. Qual que é o seu maior propósito de vida hoje? Hoje, meu maior propósito de vida é que eu e minha família vivamos da obra de Deus, não financeiramente, mas eu quero deixar todo o meu tempo que me resta de vida ainda para me servir o Senhor, para mim, com esse instrumento, louvar o Senhor aonde Ele mandar, aonde Ele permitir, independente de financeiro ou não, de fama ou não, de sucesso ou não. Então a gente está com o coração disposto de levar a palavra de Deus cantando, Que bênção. né? E aonde a gente tem passado, a gente tem visto, né, restaurações de vidas, de almas, o velho, a criança, o velho, tudo assim gosta da gente. O Senhor me deu uma atração espiritual, né? Onde a gente pega o violão, às vezes eu fico pensando, moça, tem tanta gente boa lá tocando, tanta gente boa cantando, por que eu? Senhor, não, eu vou te levar. Então ele tem feito isso, né? A gente tem ganhado almas por Senhor através da música. Como que aconteceu o seu processo de conversão, né? Você disse que não foi criado num lar cristão, aliás, era obrigado a ir para a igreja, mas que a sua conversão aconteceu recente, né? Acho que, salvo engano, 3 anos para cá. 3 anos atrás. Como que aconteceu esse processo? Quem que é você antes e depois da conversão? Olha, antes da conversão, eu conhecia alguma coisa da palavra de Deus, né? Por ter vindo de alguma igreja, passado pela igreja, né? Mas assim, eu não acreditava. Para mim, os pastores estavam errados, esse negócio de que Deus vai fazer, esses milagres, eu não acreditava em milagre.
Não acreditava. É um negócio assim, um incrédulo mesmo, a verdade é essa. Pastor, não, fica em paz. Deus vai fazer para você. Eu não acreditava. Eu acreditava se eu fosse lá trabalhar, se eu estudasse, aí Deus ia fazer. Mas eu aprendi a não ir na força do meu braço. É viver na dependência. E isso foi através da Igreja da Videira, onde a palavra da graça, né, que a gente ouve, que não é pelo nosso esforço, é pela graça de Deus. Né, pelo nosso esforço, Sempre pela a gente graça. não vai. Então a videira foi assim, e olha que eu fiquei 5 anos sem ir na igreja, né? A minha esposa indo para a igreja, a Maria Fernanda, pai, vamos, eu não vou de igreja, não acredito em nada disso. Mas fui. Quando a gente vai e o Senhor fala, quando a palavra vai no seu coração, aí acabou. Aí não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Deus, ele começa a quebrantar você. Você estabeleceu um relacionamento com Deus? Você considera hoje que você consegue acessar Ele? Hoje eu consigo Escuta a voz do Hoje eu Espírito tenho Santo. intimidade com Deus e não é a igreja. Eu vejo que não é a igreja mais. Foi a igreja até eu me chegar. Mas hoje não, a gente aprendeu que é Ele. Tudo é Ele que nos move, é Ele que nos leva, é Ele que me dá saúde, é Ele que me trouxe aqui. Se tiver de acontecer alguma coisa na vida, boa ou ruim, é com o Senhor. Sem o Senhor a gente já não vê isso mais, né? E é engraçado, né, Flávia? Assim, você passou por outras igrejas, tocou no louvor de outras igrejas e estava sempre em altos e baixos. E também né? assim, eu participei em muita banda do mundo, né? Como se dizer, como na igreja. Hoje eu não acho um pecado isso, mas participei em várias equipes famosas de Goiás, de Goiânia, as bandas, quase todas eu passei por lá. O último agora eu tive com o Zezé um tempo, né? Mas assim, Deus falou assim, olha, tudo que eu tentei, o sucesso, a fama, tá com os cantores famosos, né? Esse negócio, Deus falou assim, ó, não é isso que eu tenho pra você. Nada vai dar certo. Eu tentei a vida inteira, não deu certo. Enquanto eu não entendi que foi Deus que me deu esse dom, que é para ser usado para Ele, enquanto eu não estive dentro do chamado, dentro do propósito, nada andava, nada. Para os outros andava, para o ímpio andava, e nada. Em todas as áreas era difícil, porque eu estava fora do propósito que Deus tinha para mim. Hoje eu entendo claramente, né, que é isso que Ele quer e mudou o meu coração, porque não adiantaria nada eu estar dentro de uma igreja com pessoas e o meu coração não tivesse mudado. Então Deus, Ele mudou e me preparou para me ministrar louvor hoje. Rasgou o véu, né? Rasgou o véu. Abriu seus olhos Abriu os espirituais, né? A respeito do chamado, É isso dos aí. propósitos da dependência do Senhor, E né? a dependência, né? Então, assim, tem uma palavra que eu gosto muito de Lázaro, que Lázaro, ele estava morto há 4 dias, né? A Bíblia fala que ele estava morto há 4 dias. E Jesus deu uma ordem. Falou, Lázaro. E aí, na hora, o que aconteceu? Boca reconstituindo, olho reconstituindo, nariz reconstituindo. Já estava morto há 4 dias. Então, isso é a restituição. Deus, nessa palavra, falou assim, meu filho, você vai ter tudo restituído. Sua família, seu casamento, seu trabalho, a sua vida, seu ministério. Então, Deus restituiu, né? Como restituiu Lázaro nesse momento ali. Ele estava morto, né? E Jesus falou, Lázaro, chamou ele por nome. Não chamou morto. Ele era um cemitério e ia levantar um monte, né? Chamou por nome. O que eu vejo nisso? Se ele chamou por nome, é porque o milagre tem endereço certo. Então, o que é meu, ninguém vai tomar. O que Deus tem para mim, o inimigo vai tentar. Ele vai ficar 24 horas tentando. Mas o milagre tem endereço certo. Essa milagre. Pode pessoas que... Cada um tem sua unção, Então, né, cada um Flávio? tem sua unção. Então, foi por isso que ele falou Lázaro, não falou morto, né? Então, o milagre ele tem endereço certo. E graças a Deus, o meu milagre já chegou e não para de chegar. O Senhor, cada dia, nos surpreende grandemente. É um negócio assim que não tem como deixar de estar nesse ambiente, de servir o Senhor. Não tem como estar em outro lugar, né, Tia? Não tem como, Então, né? às vezes a gente recebe bastante convence. convite, né, pela música, em Goiás, aqui. E quando a gente vai e as pessoas assim não são muito de Deus, por mais que é um lugar maravilhoso, né, as pessoas são boas também, mas o Senhor não permite que a gente fique lá. Alguma coisa acontece, o Senhor fala, vai embora. É o Espírito Ele nos Santo, tira de né? lá. Que Eu falo vai que- trabalhando e vai mudando. Fala que quando a né? gente tá na dependência, Deus seleciona as mesas, né? A gente que seleciona. Essa E é dependência engraçado que lugares que você sentia vontade, você passa a se sentir incomodado, não tem graça, né? não tem graça. Como que E são essa as coisas? dependência também de Deus é uma coisa difícil, depende muito de fé, de você, né? Por exemplo, no deserto, o povo morrendo de fome, Deus mandou o maná, né?
O povo comia o maná, mas só que não poderia guardar esse maná para outro dia, porque o maná estragava. Por quê? Para você depender. Hoje você tem, amanhã eu não sei se eu vou ter. Mas se você confia em Deus, depende, vai, o Senhor vai mandar, né? E o maná se perdia, né? Estragava se guardasse. Mas o que que aconteceu? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa para nós o quê? A presença de Deus. E o que que tem dentro da Arca da Aliança? Um pote de ouro com maná. Como que esse maná lá dentro não estragava? Não estragou? Porque ele está protegido pela presença de Deus. Então hoje a gente tem que entender essa dependência e saber que nós somos protegidos pela presença de Deus. Com certeza. Né? E quando você acredita nisso, Deus move no seu coração e fala, poxa, eu tenho um pai agora, eu tenho um pai de verdade. Porque até então eu mesmo praticamente não tinha um pai, né? Tinha... Que guarda. Olha que coisa, né? A gente fala que Deus trabalha no improvável. Nos bastidores você contou um pouquinho da sua história, que você não foi criado pelos seus pais. Seus pais não são convertidos, né? E eu tive uma história parecida também, porque minha família inteira é convertida, mas meus pais não eram convertidos, né? E com 30 anos de casado, meus pais tiveram um divórcio. E eu fui entender, depois de 6 anos, que Deus permitiu essa situação para que o meu pai se convertesse. Meu pai hoje, ele é convertido, serve na obra também. E minha mãe está no processo, né? Eu falo que eu falo que Deus, por algum motivo, me escolheu como instrumento para tentar converter ela, minha irmã. Mas Deus, às vezes, ele trabalha em situações que a gente vai entender lá na frente, né? Por que Deus tirou, né? Fez por meus pais depois de 30 anos. E hoje eu vejo meu pai tão feliz servindo a Deus. E na conjuntura que a gente vivia, na união dele com a minha mãe, era muito difícil ele servir a Deus. Não ia dar. Pela forma que ela vivia, que eles viviam. E você também acha, Flávio, que Deus, ele mudou o rumo da sua vida, né? Falando em mim, e meu pai e minha mãe, hoje eu amo eles de coração, né? A gente honra os pais, né? A palavra de Deus manda a gente fazer isso. Mas não é só por isso, mas Deus me colocou na vida deles para trazer Cristo para eles. Porque tem pessoas que não adianta o pastor pregar, eles não vão na igreja, tem que ser você. Exato. É você que vai pregar para aquela alma ali, não vai ser outra. Se você não for lá, ele vai se perder. Então o Senhor me preparou para me pregar para minha família, para meus pais e para meus irmãos. Assim como fez com José, né? Assim como fez com José. Assim, José, ele... Se for sem os irmãos, sem os irmãos, pais, foi vendido, né? Praticamente eu fui vendido. Cuidado como morto, né? Pelos irmãos, né? Para o pai. E aí, de repente, se tornou escravo, né? No Egito e depois passou a Deus, ser... né? Perdoou os irmãos, né? Alimentou a família. E através da vida dele, depois, né? Num tempo de escassez, de seca, levantou ele para poder dar o alimento, né? Creio, no assim, caso, é o alimento espiritual. Uma coisa né? minha, assim, eu creio que até nas coisas ruins, Deus se transforma em bênção. Eu até cito um exemplo assim, às vezes você tá com pressa, sair, seu pneu estoura lá. Você fica brabo, né? Aquele negócio, meu horário, se suja, perde tempo. Mas lá na frente você entende que, poxa, teve um acidente lá. Morreu 10 carros lá, bateu, né? Você fala, puxa, se eu tivesse ido, então, poderia estar lá. Então, aquela coisa ruim se transformou em bênção. Isso é a dependência do Espírito Santo, aprender a depender no Senhor, né? Que Ele prepara tudo, é Ele que guarda tudo e ser convicto disso. Porque pronunciar isso, falar, é fácil às vezes, né? Hoje nós vivemos num mundo de muitas palavras. Você vai no Instagram, tem grandes pregadores, grandes palavras. Você fica aqui, fica ali. Mas você, no seu coração, você está convicto mesmo? Independente de ouvir alguém falar, você tem fé para atravessar aquele deserto, né? Então, assim, Deus, eu tive esse privilégio de mudar esse pensamento, sofri essa metanoia, essa mudança de mente. E até então, uma igreja a vida inteira e vim converter 2 anos, 3 anos atrás agora. Porque assim, é muito bonito a gente falar assim, viver na dependência, viver na dependência. Fácil, né? Mas o difícil é você se manter calmo, pleno em meio ao caos. O barco afundando, você dormindo. Você falar assim, não, Deus está no controle, vai dar certo, né? É muito difícil. Eu falo que quanto maior a nossa intimidade com Deus, né? A gente vai se amadurecendo espiritualmente, mais a gente vai aprendendo a confiar, mas largar a mão, assim, abrir mão do controle é difícil. É difícil. Tem que ter uma maturidade cristã muito grande, espiritual, cristã da palavra, porque senão você não consegue, não.
Tem que estudar, né? As pessoas às vezes ficam nas igrejas, seguindo os pregadores, mas não estudam a palavra. Só ouve falar, né? Então é importante você alimentar. Como o pastor Luiz, ele cita nas lives dele, que você é o que você come. Se você só come televisão, filme e deixa a palavra de lado, você vai ser aquilo ali. E aí nessas horas desse controle, de ter essa maturidade, você não consegue ter. Verdade. Eu sabia que Cristo faz, eu sabia disso tudo, mas não acessava nada. Para mim não servia para nada, né? Porque eu não tinha essa maturidade. E graças a Deus, Deus me escolheu, né, para isso, porque tem que ser, é um privilégio, né? A gente ter essa metanoia, né? Ter esse coração aberto para Cristo. Se não Até for mesmo por ele, porque você não sabia, você não tinha noção do que é ser um filho amado, né? não Talvez tinha noção. pelo processo da rejeição de tudo isso, não acreditar na paternidade, né? Na paternidade de Deus mesmo, né? Sobre a nossa vida, né? E aí, quando a Maria Fernanda nasceu, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ser pai dessa menina? Eu não sei nem o que é ser pai. Com não sei nem o quantos que é ser anos você mãe. foi pai da Maria Não sei, eu Fernanda? acho que uns 24 anos, né? Casal jovem. É, casal jovem. E assim, eu não tive experiência de pai, de mãe. Como é que Sim. eu ia ensinar o que para essa menina? O que eu vou fazer com ela? Né? De ensinar, né? Mas Deus falou assim, eu sei o que você vai fazer. O único legado é a minha palavra. Você vai mostrar Cristo para ela. Você vai mostrar Cristo. É o que eu fiz a vida inteira, né? E hoje a gente colhe os frutos, né, Tiene? E ela é uma Então, pessoa abençoada, uma é uma menina pessoa- muito amada, querida, né? Então, eu só tenho a No agradecer a coração do Deus mesmo. Senhor. É uma filha para mim, né? Ah, Então, bom demais. E foi lindo o casamento dos meninos, né? Eu falo que Deus, ele une vidas, ele une propósito, né? Deus mudou, né, o cativeiro, porque você não veio de um lar cristão, mas hoje tem uma família cristã, um lar cristão, Deus né? me deu uma família, né? Olha que uma bênção. mulher que ora muito, mulher né? que Que ora dobra Glória a muito o Deus. joelho, a filha, né? Os filhos, todos, né? Um genro abençoado que tá na igreja servindo o tempo todo, né? Só pensa em fazer as coisas para Deus. Então, isso é o que importa. Nossa vida é isso aí. E a Nós Sofia, né? nascemos- Com a sensibilidade do Espírito Santo já desde nova, né, Flávia? A Sofia já é profeta, né? Quando veio o filho, ela falava, começou a falar do nada. Eu quero um irmão, eu quero um irmão. E minha filha, vamos parar com esse negócio aí, pede outra coisa, né? Aí ela, não, já tem um neném dentro da barriga da mamãe. E profetizando. Eu falei, meu Deus, essa menina, o que está acontecendo? Passa 4 meses a esposa achando que é uma gastrite, ou que estava usando DIU, né? Uhum. Foi lá no médico, o médico, não, espera aí. Tem um bebê aí de quase 5 meses na sua barriga. Meu Deus, ela descobriu a gestação com 5, passou muito rápido a gestação dela, então. Passou 3 meses, tinha um menino lá em casa correndo, eu olhava assim, eu disse, meu Deus. E Deus falou, vou te dar um filho homem. Então já era a promessa do Senhor. já, né? Rapinha do tacho, meu Rapinha do menininho. Tacho. Felipe. Eu ia colocar o nome dele de Gil Armando, né? Por causa do Gil, né? Que ele venceu o Gil, né? Aham. É, se fosse tomar, é muito feio. Coloca Felipe mesmo. Não, o Júlio Armando não, né? Gil Armando não dá. Flávio, não tem como você não vir aqui no louvar pra nós, Oh, né? É verdade. Tamo, Eu acho que a gente não tem, não A tem, harpa tem de nem Davi jeito, já tá né, Lô? A harpa de Davi já está aqui. Fala assim, é o dom que Músico Deus conceituado deu, né? tem que Não. trazer pra nós um louvor, pra gente trazer Tem que mais louvar. serenidade, mais alegria, porque nos acompanha nessa noite. Então vamos louvar o Senhor. Vamos cantar a bondade do Senhor, né, Tiene? Vamos, Ele é fiel em todo tempo, né? com certeza. Todo tempo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. E é fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Todo tempo,
Vamos cantar a bondade de Deus. Com certeza. Flávio, para quem está nos acompanhando nessa noite, né, eu sei que muitas vezes você deve ter se perguntado por quê? Por que comigo? É. Por quê, né? Por que eu, Senhor Jesus? Que recado você deixaria para quem ainda está com esses porquês? Eu sei que esses porquês não fazem parte da sua vida não mais. fazem parte. Mas que recado você deixaria para quem ainda caminha com esses porquês? Que as pessoas, você que está aí em situações, né, que só você sabe, que às vezes você não consegue sair e ir para a igreja, às vezes não consegue ligar para alguém, você ter fé em Jesus, que Ele vai mudar a situação, Ele é o centro de tudo. A maneira que você tenha fé nele, Ele muda a sua situação, né? E Cristo, Ele veio para quê? Te salvar. Só você crê nisso, que tudo que você está passando, o Senhor transforma da água para os vinhos. Hoje, o que não fazia sentido para o Flávio faz? Hoje faz sentido, muito sentido. E a clareza de espírito, né? A clareza Que de Jesus nos dá. E Deus ele é perfeito, né? Ele criou nós como um ser triuno, né? Corpo, alma e espírito. Como criou a música também, que é um ser triuno, né? Melodia, harmonia e ritmo, né? E tem uma coisa assim legal que eu acho que Deus fala na música, né? Que fala assim que o Senhor, ele criou tudo, criou em três. O cordão de três dobras, o ser triuno, a música, que são três fatores, os acordes que a gente toca, as músicas, tudo são criados por três notas, né? E que a primeira nota, o acorde maior, ele tem um som mais forte. O acorde menor, eles são mais melancólicos. Por quê? A terceira nota do acorde menor é Cristo. Ela veio. E quando ela vem, o acorde se torna menor. Por esse motivo, o hino de Israel é composto em tom menor. Né? Então o Senhor, ele fala todas as partes com a gente, através de um louvor, através, né? Então, às vezes você está em situação, não consigo orar. Ouve um louvor. O louvor é a oração cantada. A oração cantada. E o Senhor vai mudar a sua vida, vai restaurar a sua vida. É certeza, não tem erro. Pode confiar e ter fé. O Senhor muda situações. Eu não tenho dúvidas, Não tem Flávio. dúvida, né? Obrigada, viu, pela sua Amém, eu que participação aqui agradeço. hoje, né, Lu? E hoje nós temos aqui uma lembrancinha para você do nosso podcast, né? Dessa Legal. noite incrível. E a gente vem aqui como sinal de gratidão te entregar esse presentinho Obrigado. no nosso podcast. Devo abrir agora? Pode abrir, né? Pode abrir, com a Faz, vontade, sim. Flávio. Deus é bom, e Deus ele cuida dos mínimos detalhes, né? Os Amém. detalhes. Nossa. Olha, que vai ter aqui. Nossa. Lindo, Feito por Fatinho. Deus quer falar com você. Amém, É amém. isso aí. Muito obrigado pelo presente. Ele já Obrigada tá a você, falando. Flávio. E aqui tá as promessas. É só a gente acessar as promessas que Deus tem para nós. Que Deus tem para nós. Estão prontos, ele está só Estão aguardando a gente prontas. acessar. Só aguardando É acesso. só um reforcinho, né? Diário. Obrigado. Amém. Amora. Conheço, sabe? É, da Gabi, né? Parabéns, hein? Muito bonito. Amei Obrigado o pelo papel. presente. Deixa eu vou deixar de recordação lá e ler todo dia um versículo. Amém. Exatamente. Obrigada, Flávio. Eu queria ler um para vocês duas. Ah, só. Fica à vontade, vamos ler, vamos ler. Eu leio uma para cada um, não, mas o Senhor teve que pegar uma para vocês duas. Amém. Que O bênção. Senhor vai falar para vocês. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Amém. Olha, que bênção. Então, o Senhor fala aqui que nosso coração é humilde e arrependido, né? Que Deus, o Senhor não rejeitará. Então, tudo que nós pedirmos para o Senhor, Ele não vai rejeitar. Amém. Por causa do nosso coração quebrantado aí. Amém. Amém. Obrigada, Flávio. Obrigado pelo presente. Gente, e aqui nós estamos encerrando mais uma noite, um podcast Curadas, que vai ao ar de 15 em 15 dias, todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite. E eu convido você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui e nos acompanhe de 15 em 15 dias. Flávio, a gente nós somos imensamente gratos, né, pela sua presença, que é um testemunho que edifica muitas vidas, né? E por onde você for, né? Eu declaro sobre a sua vida
que com cajado e com o propósito que o Senhor entregou em suas mãos, né, que você seja a boca de Deus por onde Amém. passar. Glória a Deus, amém. Obrigada, E é isso. Flávio. Até lá, gente. Até lá, gente. Boa Até noite. mais.